Completando o nosso vídeo, quero falar sobre uma opção no mercado da bola, um jogador que está, digamos, encostado lá no Ceará e para mim seria uma excelente opção para o Remo nesta Série B, que é o meio atacante Rômulo. Você lembra dele? Ex-Palmeiras, Novo Horizontino. A informação que a gente tem é o seguinte, ó, foi confirmada pelo perfil Central Rony Ruxo no Twitter, apesar do nome de brincadeira. É uma página que traz notícias, estatísticas, algumas brincadeiras também, garantindo o seguinte: ele está sem espaço lá no Ceará, e o meia pode ser emprestado novamente pelo Palmeiras. Clubes na Série B, como o Atlético Paranaense, o Goiás e o Coritiba, demonstraram interesse no jogador. Então, assim, é um jogador que estaria disposto, por exemplo, a retornar à Série B, onde ele fez uma baita campanha pelo Novo Horizontino em 2023. Foi comprado em definitivo pelo Palmeiras no ano passado, na metade do ano, por 6 milhões de reais. Só que acabou não jogando, ficando no banco de reservas. E no Ceará segue a mesma história. São 20 partidas até agora, pelo Vozão, sendo 8 delas na Série A, todos saindo do banco de reservas. Não apareceu aí nos últimos 2 jogos também, né, contra o Sport e também o Fortaleza. É um meia que pode ser sim reemprestado. O salário de mais ou menos de 200 mil reais mensais era o que recebia no Palmeiras. O Ceará paga 100% do valor deste jogador, né, ainda emprestado pelo Palmeiras, onde tem contrato até o final de 2028. Seria a minha sugestão, um nome assim muito acima da média para a Série B. Aqui está o mapa de movimentação do Rômulo na Série A que ele fez em 2023 pela Série B, né, que ele fez pelo Novo Horizontino, atuando como um meia central. Em 2022 também um mapa semelhante naquela secundona. Na Série A até agora, as partidas que ele jogou também pelo Ceará, fazendo a função de um meia central. Mas também pode atuar como um meia esquerdo. Para mim seria uma excelente escolha para qualquer clube nesta Série B. O Sport foi outro clube interessado na sua contratação lá no começo do ano. Lembrando que essa janela ela fica aberta até o dia 2 de setembro. Tá? Outro jogador também, e esse que está em baixa na Série B, para mim seria um bom reforço para o Remo, é o Shailon, tá? Meio atacante do Atlético. Sempre foi um bom jogador, mas parece um pouco desmotivado lá no Dragão. São 22 jogos nessa temporada, sendo 17 deles como titular, 2 gols marcados e 2 assistências. É um meio atacante que também pode jogar ali como um meia pela esquerda, tá? Aqui está o mapa de movimentação do Shailon nesta Série B. E na Série A do ano passado também, jogador que inclusive, apesar do rebaixamento, teve uma boa nota média de 6,94, marcando 2 gols e 2 assistências na Série A. Já conseguiu acesso, né, pelo próprio Atlético em 2023, jogador revelado pela Chapecoense e pelo São Paulo, passou no Bahia e também pelo Goiás, em empréstimos, né, entre 2019 a 2020. Acho um excelente jogador, como eu falei, acho que a questão de, não sei, às vezes né, o mesmo ambiente, precisa dar uma mudada, mas tecnicamente falando, é um jogador que para mim é muito acima da média para uma Série B. Tem contrato somente até o final deste ano no Atlético. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual seria a sua sugestão e também a sua opinião sobre esses novos reforços chegando em Belém. Combinado? Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no nosso canal e compre a sua nova camisa do Remo com 10% de desconto utilizando o link na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera! Vou falar sobre alguns comentários após o empate contra a Chapecoense fora de casa, de muitos torcedores já pedindo a cabeça do técnico Antônio Oliveira, após 4 jogos no Remo, com 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Até mesmo na própria postagem, né, ao final do jogo, um empate que saiu até no lucro, se a gente pensar o tanto que o Remo sofreu durante a partida, tendo o Marcelo Rangel como o melhor em campo e encontrando um gol de empate já nos acréscimos. Eu acho que é um pouco de exagero, claro, o torcedor, ele logo após uma partida não está no seu momento de maior raciocínio, só que o Remo deveria estar jogando um pouquinho mais. Eu entendo que há mudança de comandante, é um momento também onde o Remo teve muitos jogos difíceis na Série B, então o natural era ter um oscilado. Se a gente pegar olhando para trás, tá? Tudo bem, o torcedor não quer perder um clássico, mas perder um clássico é algo que pode acontecer, não existe nenhum absurdo nisso. Tá? O Remo não teve nenhuma derrota, mesmo com o Daniel Paulista, assim, de arrancar os cabelos. Né? São derrotas que acontecem no campeonato de pontos corridos. CRB fora, Atlético Paranaense fora, um clássico, tudo bem. Olhando por outro paralelo, você vencer esse tipo de jogo te dá ainda mais confiança. O Remo vence fora o Atlético, que vem de um bom momento também. Tem um empate em casa contra o Cuiabá, dava para ter vencido.
e esse empate agora contra a Chapecoense. Ou seja, é um Remo que não consegue fazer algo além, tá? Ele pode não passar vexame na Série B, acho que faz uma campanha muito boa, por sinal, estando ali sempre próximo do G4. Mas com o Antônio Oliveira até agora você não vê este além. O que eu acho que seria o ideal para esse momento. Os 2 jogos em casa. Tá? Próximo final de semana, jogo contra o Novo Horizontino. E no outro meio de semana, partida contra o Avaí. O Remo precisa vencer esses 2 jogos. Ou, se não acontecer de vencer, que seja uma pontuação forte, no mínimo 4 pontos. E jogando bem, já tendo um pouco da cara do Antônio Oliveira, algo que a gente não consegue ver até o presente momento. O torcedor ele contesta a contratação, tudo bem, veio em um momento que de fato não é o momento do Antônio Oliveira com as melhores ideias, vamos dizer assim. Né? As 2 últimas passagens dele foram ruins, tanto no Corinthians como também no Sport. Né? No Sport uma passagem relâmpago, não conseguia escalar bem a equipe, não conseguia ter uma leitura correta do jogo. O que pode ser o ponto positivo do Remo neste momento é um retorno ao G4 da Série B. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Avaí está perdendo para o Atlético de 2-0. Então, eu acho que o Remo tem boas chances, né? Vamos torcer para que esse resultado permaneça por aí mesmo. Só que, independente, tá? O Remo está próximo do G4. Dando esta moral, essa confiança, apesar de um momento de oscilação dentro do campeonato, dos últimos 5 jogos, 2 derrotas e apenas 1 vitória, além de 2 empates, esta sequência jogando dentro de casa. E a finalização do turno também, na última rodada do turno, que é contra o Goiás na Serrinha, um jogo que o Remo também precisa mostrar as suas garras. Falando sobre a matemática, hoje na Série B, os clubes com maior possibilidade de acesso, o Remo aparece na 5ª colocação. Essa matemática feita antes do jogo do Avaí, então é bem provável que com a derrota do Avaí, o Remo consiga chegar dentro dos 4 primeiros também com mais chances de acesso. Algo na faixa hoje de 20%. A pontuação necessária, se fosse para mim dar um chute, acredito que com 63 pontos já será o suficiente, tá? Entre 61 a 63, eu acredito que nesse ano vá conseguir o acesso, porque é uma Série B muito parelha. Porém, vamos trabalhar com uma margem segura, algo na faixa de 64 pontos. Hoje a UFMG garante que com essa pontuação, o clube que chegar a 64 tem 99,5% de chances de subir para a Série A. Então vamos olhar primeiramente para esse turno. Eu vejo que o Remo precisa fazer no mínimo 5 pontos, tá? Nos jogos que lhe restam. 5 pontos, estaríamos falando de mais ou menos 30 pontos. Ao final do turno, seria basicamente uma campanha semelhante ao que o Remo fez nesse primeiro para chegar à Série A no ano que vem, né? Analisando a pontuação do segundo turno. O ideal seria algo na faixa de 6 a 7 pontos, para o Remo terminar esse primeiro turno acima dos 30 pontos e ter um caminho, né, um pouco mais tranquilo no segundo turno, já que temos 3 equipes que acabaram desgarrando um pouco, né, nesse momento da competição, que é o Goiás, o Coritiba e também o Novo Horizontino, os 3 primeiros colocados que já estão nessa pontuação de 30. Eu até entendo, né, que nesse momento seria até uma loucura pensar na demissão do Antônio Oliveira após 4 jogos, pagar multa rescisória de novo, não. Mas é um momento que oferece bons técnicos livres no mercado. O que eu quero dizer com isso? Se o Remo precisar trocar de técnico por agora, é um momento que você conta com bons treinadores livres, como por exemplo o Thiago Carpini, que foi recentemente demitido lá no Vitória. Um bom trabalho, já teve outras aparições também na Série B do Campeonato Brasileiro. Dá para dizer que 2023, né? Ele estava no Juventude naquele ano, conseguiu acesso na segunda divisão. Teve também a passagem no São Paulo e por último no Vitória, onde acabou sendo demitido. Depois de ter toda a parada para o Mundial, né, o Vitória dá um tempo para o treinador tentar arrumar as coisas. Na primeira, e de fato é uma temporada ruim do Vitória, não estou querendo defender o Thiago Carpini. Mas que se fosse para demitir por um jogo, que demitisse 1 mês e meio atrás, com todo o tempo pela frente para você treinar a equipe. Para mim é um bom técnico em uma realidade de Série B. Assim também como o Maurício Barbieri, né, o seu último trabalho justamente na segunda divisão pelo Atlético Paranaense, onde não conseguiu uma constância, né? 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas. Também acho um bom nome. Já trabalhou no Flamengo, no Goiás, no Red Bull Bragantino, onde teve o seu principal destaque entre 2020 a 2022. Outro bom técnico que subiu no ano passado, hoje está livre, o Pepa, né, também estava no Sport, acabou sendo demitido do Leão, passou também aqui no Brasil pelo Cruzeiro e outros clubes